Está no ar o CapixabaCast, que é um podcast no formato onde busca evidenciar e conectar capixabas, personalidades, autoridades que fazem a diferença no Espírito Santo. Seja capixaba de origem ou de coração, quando passamos a ter orgulho dessa terra, reconhecemos que ser capixaba é muito mais que um sentimento, é um compromisso e responsabilidade. E no CapixabaCast de hoje eu tenho a oportunidade de receber uma pessoa que eu particularmente admiro muito, é para mim um grande orgulho capixaba, um capixaba de coração, Márcio Goicoechea. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado muito feliz por receber você aqui. Muito bom falar do Espírito Santo, né? Acho que você é uma bandeira bastante significativa hoje para o nosso estado e é muito bom a gente estar podendo ter essa oportunidade aqui. Eu fico muito feliz, inclusive, só nos bastidores aqui, conhecendo um pouquinho mais a sua história, fiquei sabendo que é jornalista. Eu quero que você conte pra gente, pra alguém que já conhece ou que vai te conhecer agora, né? Como que veio, quando que você veio pro Espírito Santo, o que te trouxe para esse estado? Conta um pouco da história do Márcio primeiro, para depois a gente chegar na Meta X. Sim. Eu sou família gaúcha, né? Rio Grande do Sul. Isso. Cheguei há exatos 49 anos, porque hoje é o dia do meu aniversário, não sei o dia que vai entrar, mas hoje é 12 de fevereiro. Isso, dia de aniversário dele, inclusive. Aí meu pai chegou aqui que ele conta muita história de que veio com um dojinho, um cachorro, uma criança pequena, a mulher, e ele foi trabalhar lá na Aracruz Celulose, na antiga Aracruz Celulose, né? E foi ali, aí eu morei no bairro do Coqueiral durante muitos anos, né? Estruturei toda a minha vida lá, estudei lá. E essas são as minhas raízes. Hoje eu vejo assim com muito significado tudo que o Espírito Santo me trouxe. Uau, né? Que bom, Márcio. Eu sou uma mistura daquelas tradições gaúchas pela minha família, por eu ser muito apegado ao estado. Inclusive eu sou gremista, por você ter uma ideia, né? Então, mas o Espírito Santo é o que eu carrego a qualquer lugar. E eu tenho boas histórias aí de muito sucesso, tá? Tem muita gente que admira a gente aí pra fora. Eu fico muito feliz, a sua empresa é um sucesso, você é um sucesso. Conta pra gente um pouquinho, antes de chegar na empresa, sobre jornalismo, como que foi sua atuação nesse processo? Eu fui, né, antes de entrar na empresa da minha família, meu pai é ex-funcionário da Aracruz Celulose, depois montou uma empresa que fazia toda essa parte de gerenciamento de pessoas, de projetos, grandes projetos industriais. Mas, ao mesmo tempo, antes eu estudei, fui para Governador Valadares, estudei jornalismo, e lá eu comecei a realmente... Hoje faz muito sentido para mim isso, sabe, Lucas? É saber o que significa a relação humana, você saber, sentir a energia das pessoas, assim como eu e você estamos fazendo aqui. Se conecta muito. Né? Você sabia exatamente pelo olhar, pelo rapport, né? O que é que a pessoa... O que você tem que falar para a pessoa, né? Então eu saía de lá, às vezes eu ia lá fazer reportagem em presídio, entrevistar o presidiário, e ao mesmo tempo eu saía do presídio, que os caras me chamavam de pastor, porque eu usava um terno só. Todo terno ali, né? Aí o pastor me chamava lá para ficar fazendo as reclamações deles lá. E aí daqui a pouco eu pegava e ia lá para fazer uma entrevista com um diretor, com um médico, com pessoas que têm mais qualidade na fala, né? Então eu comecei a entender exatamente como que a gente faz esses processos de sintonia. Mas isso já foi com o tempo. Aquela foi a minha base. Então o jornalismo hoje, pra mim, é uma base, cara, de tudo que eu faço, entendeu? Mas repórter não ganha dinheiro. Eu sei que repórter não ganha dinheiro, né? Por todo respeito aos nossos colegas aí. Eu sei que não abre muito o bolso, né, pra você ganhar, mas a cabeça pode ter certeza que sim. Você aprende a lidar com o mundo inteiro. Isso explica muito a sua capacidade de comunicação, né? Eu tenho admiração pessoal por você, eu te falei sempre, a forma que você é genuíno, acolhedor, humano. Tive aonde estar num evento que você promoveu da sua empresa, né? E fiquei encantado ali com o formato. E aí fico curioso também, que a gente aqui é bem objetivo no conteúdo, entender assim, como que nasceu a Meta X? Em que momento que teve essa transição, essa potência? Meta X é internacional, né? A sua marca está crescendo cada vez mais. Da onde que veio, afinal de contas, para quem não conhece, o que é a Meta X e como que ela nasceu? A Meta X é um movimento... É um novo movimento que a gente criou de tecnologia, de lidar com burocracia, gestão de documentação trabalhistas. Hoje a indústria, os projetos, eles requerem muito
segurança dessas informações, agilidade das informações. Então, você tem uma empresa capixaba, que tem muitas empresas capixaba de sucesso dentro dos ambientes industriais, Que bom. que atuam dentro dos grandes projetos que a gente atua lá. Hoje a gente está atuando, por exemplo, lá no Mato Grosso do Sul, no projeto Sucuriú da Arauco. Vão passar por lá quase 40 mil pessoas. A MetaX é a responsável por receber a documentação de todos esses terceiros que vão chegar lá, homologa e coloca para dentro do projeto com o crachá e garante que esses caras têm uma boa relação contratual com esses grandes projetos. Então, a gente sabe que essas empresas requerem muita agilidade. Então, se ele vai pegar o seu João, por exemplo, que é um soldador, que mora lá no interior da Bahia, e vai conectá-lo lá no Mato Grosso do Sul, esse processo, geralmente ele é muito moroso, ele leva quase 30 dias. Né? A empresa, ela tem muitos custos, muitos gastos, muitos riscos com isso. Né? Então, a MetaX entra nesse processo para poder otimizar, né? Colocando aí pitadas de inteligência artificial, né? Machine learning, tudo que envolve esse processo. Aí, né? Exatamente. O trabalho dela. E como que nasceu, assim? Você trouxe o que ela é, mas como que nasceu? A ideia veio de você? Alguém trouxe isso? Como que foi? Porque a potência da MetaX hoje é encantadora, igual você falou, a questão como que ela é contemporânea e utiliza o IA, utiliza os recursos disponíveis hoje. E de onde veio essa ideia desse movimento? Isso da experiência com a empresa da minha família, né? A empresa do meu pai, que ela já era uma gerenciadora desses movimentos de empresas dentro desses projetos. A gente começou na própria Aracruz-Celulose aqui no Espírito Santo. A Aracruz-Celulose foi em 2003. O projeto da Fábrica C. Já naquele projeto já tinha envolvido ali mais de 20 mil pessoas que passaram. Muita gente. E aí a Meta, ela fazia essa organização, que é o controle das alimentações, do transporte, do alojamento, dos crachás, de tudo que envolve a infraestrutura de informações desses trabalhadores dentro dessas indústrias, né? E aí eu fui entendendo que isso poderia ser, aos poucos, informatizado, né? Porque 2003 não tinha internet ainda, então aí entrou na internet, aí começa a entrar esses recursos tecnológicos e aí minha cabeça foi, eu acho que já dá pra gente tirar isso e fazer isso uma empresa. Você vai acompanhando essa evolução, né? Com certeza. O mundo vai mudando, é importante que a gente mude. Com certeza. Eu sou, Lucas, da época que eu sentava no computador para digitar o documento impresso, né? As informações, tirava foto do trabalhador na frente com fila de 200 trabalhadores, assim, sabe? Para tirar foto e você fazer o crachá, botar na hora. É uma coisa... Ao vivo. Tem muita coisa que a gente fazia. É larga escala. Então é um RH de larga escala, entendeu? É uma coisa pontual ali, né? Uma coisa macro. Não é entrevista, não é ver perfil profissional, não, é botar o cara para entrar e trabalhar, entendeu? É um motorista de caminhão, é um operador de reto escavadeira. Realidade diferente, cultura diferente. Totalmente diferente. Isso me leva, inclusive, à próxima pergunta. Eu sempre gosto de trazer aqui no Capixaba Cast desafios, né, e também conquistas. Então, fala para mim, já com duas perguntas ao mesmo tempo, qual é o maior desafio enfrentado quando você lida com gente em grande escala e qual a maior conquista que você enxerga hoje na MetaX à frente desse movimento? Eu tenho um grande desafio agora, né, e eu estou trazendo para mim isso. Que é fazer essas conexões, a conexão entre quem quer trabalhar com quem quer contratar. Acho que é o desafio do Brasil. Né? Então, todas as empresas reclamam, porém, obviamente, da falta de mão de obra, e a mão de obra também reclama da falta de oportunidades. Eu entendo, Lucas, que isso é uma questão de você entender ambas as partes. Você tem a consciência. Esse papo é muito interessante quando se fala, né? Está faltando pessoas no mercado e tem emprego, é uma coisa. O que você enxerga? Agora a opinião do Márcio, assim, você hoje como um grande cara à frente disso, qual é a causa disso? Por que tem vaga de emprego e tem gente que não está faltando essa mão de obra? Os dois lados precisam se autoanalisar, né, e ver quais são os seus potenciais. Por exemplo, para as empresas, melhorar a sua parte de governança, né, os seus recursos tecnológicos, ver o que o mercado tem hoje, tornar mais atrativo, que faça ela ter menos custo, né, menos gastos e mais otimização, mais agilidade nos seus processos. Ao mesmo tempo, já os trabalhadores, a questão de valores, cara. E você é um cara que tem muito sobre isso, você aprendeu isso, né? Você trazer uma construção de caráter.
Né? Esse é o grande desafio que a gente tem hoje. Incrível. Construção de caráter, cara, tá muito difícil, entendeu? A gente tá falando aí de pessoas que chegam dentro do... Primeiro que você tá concorrendo com as bolsas de auxílio. Hoje, mais de 50% da população que trabalha vive de bolsa de auxílio, cara. Entendeu? Isso tá levando o país para um, status quo, Eu tô cara. adorando aqui esse papo com você, que eu também sou empresário, obviamente. Lido como treinador, diversamente passador dos empresários, né? Eu acho que essa grande aula, você que está assistindo, inclusive, comenta aqui abaixo qual que é a sua percepção. Estamos tendo a oportunidade hoje de receber o Márcio, que está trazendo pra gente o que leva a esse desencontro, né? Querendo contratar, a gente não sendo contratado. Exatamente. E é 50% esse índice? Mais de 50%. Mais de 50%. Então, hoje, a gente está aí com diversos tipos de auxílios, né? Auxílio não só de Bolsa Família, auxílio gás, auxílio presídio, auxílio não sei o quê. Tem tudo quanto é tipo de auxílio que faça com que a pessoa, o seu João, ele não vai lá se interessar mais em colher café, por exemplo. E a gente percebe isso, né? Você olha aqui em Vitória, né? Um monte de gente na rua, às vezes, como se não tivesse emprego, e você vai para o interior, eles estão contratando, pagando muito bem as pessoas. Eu estou falando do Espírito Santo como referência, né? E eu queria trazer um pouco o seu olhar, Márcio. Você é a melhor pessoa para trazer esse ponto de vista que eu vou te perguntar agora, pela sua experiência macro, né? Interestadual, internacional, pela MetaX. Qual que é a sua visão do Espírito Santo? Nós estamos falando para um público muito, quase 100% capixaba. O que torna o Espírito Santo hoje? Qual é a potência que o Espírito Santo tem? Assim, que você olha? Quais são? No plural, né? Quais são, cara? Para começo de conversa, a gente tem um estado centralizado no Brasil, cara. Hoje a gente está no meio entre o sul e o norte. Né? Então, com um baita aeroporto desse, com potenciais que possam vir a atrair investimentos aqui. Ó. Tanto que a gente tem agora a notícia de investimento de uma fábrica, de uma montadora de carros que vai vir aqui para Aracruz. Isso. Tá? O Espírito Santo ele tem essa característica de estar centralizado e ele tem que se prevalecer disso. Esquece síndrome de vira-lata, cara. Esquece isso, sabe? Porque a gente tem que ser igual ao Rio de Janeiro, tem que ser igual à Bahia, tem que ser não sei o quê. Não tem que ser igual a ninguém. A gente já criou insumos bastante para descobrir quais são as nossas potencialidades e características. Uma curiosidade, para você ter uma ideia, como eu atuo muito na área de celulose, certa vez nós fizemos um projeto para Suzano, antes de Suzano era Fibra ainda, né? E as empresas capixabas, nós fomos lá no Figueira Rubaiá, lá em São Paulo, para receber um prêmio, as empresas capixabas como as potenciais fornecedoras, e o ex-CEO da Fibra comentou uma coisa que até hoje eu gravo, né? Ele falou o seguinte: gente, hoje as empresas capixabas, se juntarem, elas conseguem fazer sozinhas uma fábrica de celulose. Né? Então, olha o nível de valor que isso tem. Né? Então, a gente está falando aí de uma Imetame, de uma Stel, de uma Fortes, de uma Time Now, né? Empresas potenciais que têm uma atuação nacional aí, junto com a MetaX, né? Então, eu acredito que a gente tá aí, tá no momento. Tem que pegar carona, o cavalo tá passando selado ali do lado. E ainda falando do Espírito Santo, Márcio, assim, você falou brilhantemente, né, das potencialidades desse movimento, que a gente precisa valorizar mais o Estado, valorizar, mas também, obviamente, nem tudo na vida são flores, né? Então, assim, o que você acha? Qual o desafio que o Espírito Santo precisa superar, que ele precisa posicionar, que ele precisa mudar para ser ainda mais evidenciado e conectado no Brasil? A gente sempre tem que estar se vendo de maneira eu gosto de dizer que a gente assim, tem que olhar a metade do copo cheio, né? Não a metade do copo vazio. Olhar para a janela, olha para as estrelas, não olha para a lama. Faz sentido. Mas e a gente, óbvio, tem que pensar que tudo tem possibilidades de você se qualificar para isso. O capixaba ainda precisa muito entender o meio de relacionamento com o mundo profissional. Tá? Eu aprendi isso dentro da empresa da minha família, que a palavra dada é a palavra cumprida. Né? Então, missão dada é missão cumprida, compromisso, comprometimento, tem tudo isso, honestidade, olho nos olhos, olhos nos olhos, né? Então, você saber dizer assim, cara, isso eu sei fazer, agora isso eu não sei fazer, mas eu posso tentar e descobrir. Buscar um caminho para resolver isso. Fazer um caminho. Ou eu acho que o melhor seria se você fizesse de tal forma, ou com outra pessoa. Né? Então, falta muito isso. A gente ainda está muito afoito, ávido por querer dizer, me ajuda. Cara, me ajuda aí, Lucas. Me ajuda aí, cara. Eu tô fazendo isso aqui. Cara, olha só. Eu já fiz esse preço para você. Pô, vamos ver se a gente fecha. Mas não é isso. Se autovaloriza, cara. Se autovaloriza.
começa a construir os teus alicerces para você ter argumentação de venda, né? Isso. Porque eu estou falando isso de uma maneira... A MetaX hoje, ela negocia com grandes indústrias. São grandes contratos. Potentes. Eu passo mais de ano negociando contratos. Entendeu? Às vezes é um ano inteiro. E aí eu tenho alguns fornecedores, pô, cara, e aí, já fechou aquilo lá? Não, eu falei, não é assim, cara. Não é assim. Tem uma empresa que eu fechei com eles que a gente passou 6 meses analisando o contrato, depois mais 3 meses foi para o jurídico, depois mais 3 meses foi para a área de compliance, depois isso vai passando, depois a área de tecnologia, não, mas muda isso aqui, mas dessa forma eu não quero. E aí você vai indo. Você tem que saber entender a maré. Entendeu? Como as coisas vão indo, vão fluindo, né? O vento não é toda hora, não é contínuo. Uma hora ele para, cara. E acontece isso. Para. Né? Então... Seria aumentar um pouco mais a autoestima do capixaba, ele Exatamente. entender que ele é maior, que ele não precisa dessa coisa de passar o PIDs, nós falamos sobre isso ontem, Exatamente. o tempo todo, né? Não se passa PIDs. O capixaba, essa dá pra levar, gente. Capixaba precisa parar com isso. Para de passar PIDs, se autovaloriza, né? E entende sobre os processos construtivos que tem que ter dentro de uma relação. Não é eu já chegar, te conheci, toma aqui, me vem, compra aqui, que isso aqui é muito bom, eu sou diferenciado, mas não é assim, cara. Então eu acho que cabe um pouco mais a gente se entender assim. Eu tenho ido muito a São Paulo, feito muitas relações lá. Eu vi, você tá no G4, eu tô sabendo, né, também, você tem. Eu tô na G4, né, então a G4, ela me dá uma perspectiva muito diferenciada, sabe, Lucas? É um laboratório para você de percepção também, uma baliza muito importante para você entender ali o mercado. Eu gosto de dizer que na G4, a gente, não só na G4, mas lá em São Paulo, a gente tá ali meio que, não tem estratosfera, aí a gente tá meio que botando a cabeça na estratosfera, olhando assim, caramba, esse lugar aqui é bom, hein? E aí depois tem alguns que já estão lá. O que é essa estratosfera? Eu tenho um caso de um amigo meu, que é daqui do Espírito Santo, que um dia ele falou assim, pô, rapaz, eu tava pensando em chamar o Bernardinho para dar uma entrevista aqui. E ele botou no grupo, né, lá, dos caras da estratosfera. Os caras, em 1 minuto, deram o celular do Bernardinho pra ele, velho. Aí ele, não, calma, não é isso que eu quero, não, não é isso que eu quero, não. Aí o cara, não, então tá bom, então toma aqui o assessor do Bernardinho. Então, assim, eu acho que quando você passa a estratosfera, você começa a enxergar as peças do tabuleiro de uma maneira muito mais ampla. Entendeu? Eu acho que esse é o grande jogo. Esse é o grande jogo. Vocês viram que se deixar eu ficaria aqui 2 horas falando, né? Márcio é esse gigante que vocês estão vendo para quem está conhecendo ele pela primeira vez aqui. E quanto a mim é só te agradecer, Márcio, assim, pelo ser humano que você é. Falei isso com você, né? Um cara genuíno. Isso está sendo gravado no dia do aniversário dele, dia 12 de fevereiro, e que Deus continue te abençoando muito, meu irmão. O aniversário é meu, mas o presente é seu. Eu quero te dar aqui que coisa uma lembrança, gente. Tá? Isso é uma forma personalizada, singela, que eu tenho de homenagear pessoas que têm seus devidos merecimentos. Que você, honra. Pô, né, obrigado, fala, né, tua trajetória, com uma frase de um ex-CEO da Cisco Systems, que ele fala assim: as empresas morrem porque elas fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Forte. Isso é o que eu levo para as empresas. Rapaz. E aí tem toda uma simbologia aí, tá? Vamos ver, gente, olha que maravilha. E personalizada ainda, gente, ó. Personalizada. É um nome. E a energia que traz isso aqui, né? Uma sociedade mais justa e próspera. Isso. E em cima das cores do... Ayrton Senna aqui, né, do trabalho. Gente, quero só agradecer, vou tomar muito café, né? Eu sou um cara viciado em café, né? E vocês acompanham. Deixa aqui, olha para essa câmera, por favor. Deixa os contatos, como as pessoas podem saber, para ter acesso ao seu Instagram, a MetaX. Faça sua apresentação final pra gente, meu irmão. Me sigam lá no GoicoX, né? Que é o meu Instagram profissional, né? Que eu coloco ali muitos insights. Eu sou um cara um pouco provocador. Não falo nada de política, não sou partidário, né? Mas eu gosto de provocar a situação que a gente vive hoje em dia, né? Então, eu falei aí sobre Vale Gás, Vale não sei o que, Bolsa Família, isso tem que ser discutido, né? E a MetaX, né? Também, nós temos um perfil chamado Somos MetaX, que é um perfil humano, né, que a gente tem lá todas as pessoas que trabalham para mim. Hoje são mais de 60 pessoas de todos os lugares do Brasil, tem até gente fora,
né? E é isso. Estejam todos convidados aí a nos conhecer e vamos lá, vamos conversar comigo. Maravilha, Márcio, quero te agradecer Obrigado, pela meu amigo. paciência de emprestar seu tempo aqui no dia do seu aniversário e vir conceder essa entrevista. Tenho certeza que, assim como eu, todos que estão acompanhando estão super impactados. E é você que está em casa, continue acompanhando o Capixaba Cast, compartilhe esse vídeo, marque as pessoas que você gostaria que também viesse aqui para o Capixaba Cast. E como eu sempre finalizo dizendo, o show está apenas começando.